senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer Thaís Albuquerque, líder do time do IBARNE, para estar conosco nesta segunda-feira e nos trazer as perspectivas para essa semana, diante de uma semana que começa com essas incertezas todas, políticas, econômicas, de mudanças ou não, e principalmente essas questões todas que impactam o mercado internacional de commodities. Não é isso, Thaís? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Carla, obrigada. Eu acho que é bem isso que a gente tem para trazer, com base nos comentários que você já fez, e até com o programa de sexta-feira, né, onde o meu parceiro Ronan esteve aqui apresentando como a gente começou a ver uma movimentação voltando a acontecer no nosso aplicativo. Então, a gente vê que essa movimentação do mercado vai ser refletida, inclusive, né, nas negociações de forma geral, inclusive dentro da nossa plataforma. Então, a gente está bem otimista com relação a isso, até porque a safra está andando e a gente sabe que vai haver uma questão de colheita, estoque, o produtor fazer a análise se ele consegue carregar isso ou não, para ele poder fazer uma melhor política de comercialização. Então, tudo isso está envolvido, né? Exatamente. E, Thaís, como é que está a sua perspectiva para essa semana especificamente? Você acha que a gente deve ter, porque estamos aí nos aproximando do final do ano, uma semana mais contida, os produtores mais contidos também, as adversidades climáticas começam a se intensificar, não só aqui no Brasil, mas na Argentina, no Paraguai, e o clima na América do Sul é um dos focos do mercado internacional de grãos, e para o milho a gente vê um foco mais na exportação. Como é que você tem sentido esses fatores impactando na dinâmica das ofertas de compra e venda de grãos aí no aplicativo? A gente acredita que, devido a tudo isso, independente da gente ter uma perspectiva de alta ou baixa com relação às commodities, está chegando no momento que o produtor ele vai precisar começar a realmente se movimentar e ir para o mercado, seja para efetivar negócios de forma mais instantânea ou não. Então, a gente se coloca em plena disposição para justamente ser mais um aliado desse produtor, né? E, obviamente, do comprador também, porque a gente tem visto um aumento nas ofertas de demanda por grãos, apesar de que, como o próprio Rona comentou, porque ele acaba liderando a nossa equipe que intermedia essas negociações e tudo mais. Então, como ele comentou, existe uma vontade de já sondar o mercado, apesar de uma cautela com relação ao fechamento firme dessas negociações. Mas a gente tem uma expectativa de que essa movimentação ela volte a acontecer com um pouco mais de, como eu posso dizer, consistência. Tá. O Ronan também destacou, Thaís, uma movimentação um pouco mais forte no mercado do sorgo. Você imagina que isso possa acontecer também nesta semana, porque os preços do sorgo, os preços do milho estão muito conectados, né? E o sorgo vai acabar sendo uma alternativa importante em momentos onde os preços do milho podem estar mais altos. Você acha que esse movimento tende a continuar essa semana? Eu acredito que isso vai acontecer naturalmente conforme o próprio produtor, o próprio usuário cadastrado começar a entender como que a gente pode auxiliar ele nesse mercado também, porque a gente entende que existe essa tendência de acompanhar, sim, o mercado do milho, mas a gente entende que é uma ferramenta que a gente trouxe nova, né, para o nosso aplicativo. Então, não necessariamente os nossos usuários e o mercado, eles estão conhecendo a fundo como que isso vai funcionar. Então, nosso papel agora é de mostrar para ele que a gente tem mais essa ferramenta, que inclusive queria trazer um gancho que o pessoal do nosso time, eles até repostaram esses dias, que foi uma fala do próprio Virgínio, que foi aquele produtor que a gente trouxe e que teve um sucesso na efetivação da comercialização de feijão, e que serve para o sorgo justamente por ser um mercado um pouco mais sensível e com baixa formalização, que é o produtor ele entender que a nossa ferramenta tira ele de uma visibilidade regional para uma visibilidade mais nacional. E eu acredito que quando ele entender isso e quando ele entender que a nossa plataforma auxilia também ele mais nessa transparência de mercado, a conseguir melhores preços e tudo mais, a gente começa a ter uma movimentação nessas outras culturas também dentro do nosso aplicativo. Mas, em suma, desde o início, o que a gente mais vê a movimentação é realmente soja e milho e o feijão, porque foi a nossa cultura pioneira, né?
Essa era a minha próxima pergunta para você. Como é que estava essa dinâmica toda no mercado do feijão? Como é que você tem sentido, Thaís? E o que você imagina aí, pelo menos até o final desse ano, tá para acabar, né? Falta um mês para terminar 2022. Qual o seu balanço até aqui desse mercado? Você acha que houve um combustível mesmo colocado ali pelo IBARM para esse mercado mover a sua dinâmica de comercialização, mexer ali alguns parâmetros e começar a redefinir estratégias para começar 2023 também já com outro fôlego? Eu acredito que sim, Carla. Só o fato assim da gente ter uma pessoa, por exemplo, como o próprio Marcelo Líderes, apostando em uma ferramenta como a nossa, a gente sabe a importância que a figura dele tem para o mercado de feijão como um todo, que tem para os corretores de feijão, inclusive. A gente sabe como funcionava esse mercado e a gente entende também que esses corretores eles poderiam olhar para algum tipo de ferramenta como a nossa e entender que seríamos uma ameaça. E quando a gente vê o Marcelo Líderes conversando com a gente, vendo a nossa ferramenta como um aliado, trazendo uma comunicação, a gente tendo abertura para traçar estratégias com esse pessoal, a gente enxerga que eles estão enxergando que esse é o futuro e que isso pode alavancar o nosso mercado e não trazer prejuízos nem para as pessoas que trabalham intermediando esse mercado, muito menos para a questão da formação de preço, muito pelo contrário. E a gente enxerga que isso só tende a melhorar. Só que, obviamente, isso é uma construção, né? A gente tem tido um relacionamento com o IBRAF, por exemplo, desde o início desse ano, na verdade, desde o segundo trimestre, mais ou menos, e a gente vem fazendo uma construção. E, inclusive, um dos objetivos é a gente poder fazer um bate-papo, de repente, até com ele aqui, como a gente fez com o Virgínia, Claro. falar um pouco mais desse mercado. Mas a ideia é que a gente trace, sim, estratégias que possam, de fato, atuar mais a fundo nesse mercado e que os compradores, as indústrias empacotadoras, ou mesmo aqueles que intermediam, mas que, de fato, compram em seus próprios nomes, e que os produtores de feijão, eles possam ver na gente esse aliado para ajudar nessa transparência, nessa segurança, nessa formalização desse mercado também. Thaís, é importante a gente trazer essa sempre, né, que você estiver conosco, eu vou reforçar essa completa segurança que tem o IBARN para avançar com a comercialização de grãos no país. E para a gente amarrar o nosso comentário dessa segunda-feira, eu queria justamente que você falasse um pouco sobre isso, né? Para as pessoas que estão conosco e já conhecem a plataforma, ótimo, mas a gente tem muita gente que está pela primeira vez no Bom Dia Agronegócio, ou não pegou os últimos momentos IBARN que a gente tem por aqui. Enfim, é bom a gente trazer esse resumão do que é a plataforma, para que os nossos convidados aqui, a nossa audiência, saiba que não é só um aplicativo para digitalizar a venda de grãos, né, Thaís? Mas há todo um programa de gestão embutido ali no aplicativo para que haja realmente uma eficiência maior e uma otimização dos resultados dos produtores brasileiros, né? Com certeza. Nosso objetivo sempre foi auxiliar, vou focar aqui no produtor rural, que eu acredito que seja uma grande parcela do nosso público nesse momento, sempre foi auxiliar justamente a esse produtor rural ter mais controle da sua atividade e conseguir mais lucratividade, conseguir mais competitividade. E a gente enxerga que a comercialização ela é a ponta, né, de tudo isso, mas existe todo um processo a ser feito até chegar nessa comercialização. E então, nossa ferramenta atua, sim, com a comercialização digitalizada de grãos, e aí, nesse aspecto, vou reforçar que a gente tem todo o processo digitalizado para comercialização de soja, milho, feijão, sorgo, trigo, farelo de soja, farelo de milho, e arroz também. Mas não é só isso, né? Porque a gente sabe que a gente não pode ajudar, que a gente pode ajudar o produtor rural desde o início, que é com o fomento de informações, com ele podendo entrar na nossa ferramenta e já ir acessando o mercado, porque a gente já sabe que hoje o produtor ele já está mais antenado, já está mais profissionalizado e que ele já está colhendo uma safra, já pensando na comercialização da próxima. Então, a gente quer que realmente o nosso aplicativo seja uma ferramenta de uso diário para um produtor rural. E aí, pensando nisso, a gente sabe que a gente está tratando
de quando a gente começar a realmente trazer os canais para que as empresas fornecedoras de insumos possam ter um contato com esse produtor via o nosso aplicativo, a gente sabe que a gente está falando de produtos com alto valor agregado, quando a gente está falando de insumos e principalmente quando a gente está falando dos grãos, que é o bem maior do produtor, que é o que realmente vai trazer dinheiro ali para ele no final das contas, no final da safra. Então, a gente está falando que a gente precisa ter uma camada de segurança extremamente forte e que ele consiga enxergar isso para que ele realmente possa vir para o nosso aplicativo e, de fato, se abrir para esse novo mercado, para aumentar esse acesso, porque, afinal de contas, a gente vai estar possibilitando que ele tenha acesso a compradores, a pessoas que ele não conhecia antes, mas que a nossa equipe vai fazer todo um trabalho de entender quem são essas pessoas, de mapear o perfil delas, de ter um perfil certificado, um perfil reconhecido dentro da nossa plataforma, que seja idôneo e que esteja apto para fazer uma comercialização. E, além disso, obviamente, toda a segurança por parte da tecnologia em si que a gente emprega por trás de toda a nossa ferramenta. E aí, fechando ainda, obviamente, com contratos formalizados. Então, a gente sai de um mercado, às vezes, informal, quando a gente pensa em feijão, em sorgo, e a gente traz para uma formalização, para uma transparência maior, porque toda a negociação que for feita dentro do nosso aplicativo, depois ela gera um contrato que vai ser assinado e que vai respaldar essa negociação entre as pontas. Exatamente, acho muito importante a gente concluir dessa forma, Thaís, dizer que a gente faz sair da informalidade, fecha aspas, para ter um mercado mais consolidado, né? Não tão frágil como são alguns mercados que não são ainda negociados em bolsas. Então, o eBarney chega para trazer essa quase que uma verificação, né? Uma consolidação mesmo. Thaís, te agradeço demais por começar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer receber você. Sexta-feira a gente se fala novamente para a gente fazer um balanço da semana e trazer os destaques do aplicativo. Com certeza. Obrigada, Carla, e quero reforçar que a gente está aberto para o pessoal se cadastrar, para o pessoal, eles vão entrar, eles vão ver que às vezes vai ter ofertas na região deles, às vezes não vai, mas a gente está aberto para a gente conseguir escalar esse mercado e que a gente entende que é uma construção e que vocês vão ter várias dúvidas e nossa equipe está aqui para tirar as dúvidas e para a gente fazer esse mercado funcionar e auxiliar na atividade de vocês. A ferramenta é para vocês, então estamos sempre abertos a feedbacks, a construção em 4 mãos. E é isso, Carla. Obrigada. A gente se vê sexta-feira e espero trazer boas notícias para vocês aqui. Com certeza. Thaís, boa semana para você. Bons negócios para você e para o time do eBarney. A gente se vê na sexta. Até mais. Obrigada. Até mais. Até mais.